Olá, o Papo de Mãe está no ar. Cuidar dos filhos é sempre um desafio para qualquer mãe. E se essa mãe tiver alguma limitação física, o desafio se torna ainda maior. Mulheres com nanismo, que são as nossas convidadas de hoje, enfrentam, além de tudo, preconceito também. A falta de informação faz com que muita gente pense que elas nem podem engravidar, mas elas podem sim ser mães, como as nossas convidadas que estão aqui hoje. Elas vão contar, por exemplo, como é ter um filho que com 5 anos já está da altura da mãe. Mais uma vez, o Papo de Mãe levando até você histórias de vida. Veja os destaques do programa. Você já parou para pensar como seria a sua vida se você tivesse menos de 1,30 m de altura? No programa de hoje você vai conhecer a história de duas irmãs empresárias, as anãs Mila e Adriana, que juntas criaram essa loja de miniaturas. Além disso, elas também são atriz e artista plástica. Duas vidas muito interessantes e cheias de histórias para contar. Mãe pode ser alta, baixa, magra, gordinha, anã. A proporção física varia. Mas qual o tamanho do amor de mãe? O tamanho do amor de uma mãe é o tamanho do amor do filho que tem com a mãe. Você acha que é igual? Não, o da mãe é muito maior. Então nós vamos conhecer aqui hoje as histórias da Priscila e da Nath. Obrigada por terem vindo. Imagina, obrigada pelo convite. E para nos orientar, contamos com o geneticista Wagner Baratella e o ginecologista e obstetra Valdemir Rezende, os dois especialistas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigada pela participação de vocês aqui no Papo de Mãe. Então a gente vai começar conhecendo a história da Priscila, né, Priscila? Conta pra gente quantos filhos você tem. Eu tenho 2 filhos, um de 7, outro de 2. Como é que eles chamam? O mais velho Pedro Henrique e o caçulinha João Paulo. Uhum. E você ficou grávida, levou a gravidez até o 9º mês, como é que foi? O primeiro foi até o 8º. Ele nasceu de 8 meses. O segundo foi até o 9º mês. E conta pra gente, a sua altura qual é? 91 centímetros. 91 centímetros. 91. Como é que foi ficar com aquele barrigão? Pesada. Foi bem pesada. Fiquei, eu engordei 15 quilos na gravidez do primeiro. Você teve alguma recomendação especial na sua gravidez? Você teve um acompanhamento de um especialista? Tive, tanto é que foi no Hospital das Clínicas com o Dr. Marcelo. O medo era de nascer bem antes de 6 meses até, por causa do meu tamanho. Eu sou muito menor do que a altura da anã padrão, vamos se dizer assim, que é de 1,20 para cima. Então, eles tinham medo de que nascesse antes e eu fosse para qualquer hospital. E, de repente, Dá alguma complicação? Exatamente, óbito, de repente. Aí, eu tinha acompanhamento todo mês. Aí, depois, passei a ter acompanhamento toda semana do meu primeiro. Antes de engravidar, você tinha algum medo? Você chegou a imaginar que talvez você não pudesse engravidar ou isso não? Você Então, sabia que você... Como é que antes de engravidar, eu nem mãe queria ser. É até um pecado isso, mas tudo bem. Nem pensava em ser mãe por causa da profissão e tudo mais. Mas quando eu descobri, porque foi, né? Foi de repente, veio de presente. Aí eu falei, não. Porque um ginecologista já tinha dito que eu não ia poder ser mãe. Se eu viesse engravidar, eu ia ter que ficar os 9 meses de repouso. Falei, o quê? Não quero isso pra mim, né? Falei, não vou arriscar nem a minha vida, nem a do bebê. Aí eu falei, aí também foi isso que veio, sabe, na cabeça, as coisas que os médicos falavam. Eu falei, é melhor não, né? Aí, quando veio, eu falei, nossa, não pode ser. Aí você ficou com medo de Sim, eu falei, acontecer alguma coisa não. com você ou com o bebê? Aí eu falei, bora procurar um obstetra, um ginecologista. Aí fui, aí quando eu fui encaminhada pela minha ginecologista pro HC, aí eu fiquei mais tranquila. E ela falou, lá você vai ter todo o acompanhamento, não vai ter perigo nenhum. Eles vão te explicar como que vai ser a gravidez, o que realmente você vai ter que fazer para poder você ter o bebê tranquila. E daí você teve uma gravidez tranquila? Tive. Você conseguiu continuar trabalhando? Não, aí no 3º mês eu já parei porque a minha barriga já aparecia muito. No 3º mês. Aí eu parei de trabalhar,
só em casa. Mas você continuou andando? Sim, fazendo todo o serviço de Você casa. não teve que ficar de repouso, Não, como falou nada, o outro não. especialista. E tinha alguma orientação para, por exemplo, no seu caso, tinha que ser cesariana? Tinha que ser cesárea. Ai. Não tinha passagem, o quadril não dava passagem, enfim, e é não isso dava. mesmo, doutor? Quer dizer, a mulher com nanismo, ela tem uma gestação que precisa de um acompanhamento especial e o parto tem essa orientação também? O ideal é um acompanhamento multiprofissional, com orientação de nutricionistas, por vezes de fisioterapeuta, até para tentar atenuar as consequências do nanismo e do aumento do abdômen, porque leva à compressão da musculatura da região lombar. Então é necessário ter alongamento, relaxamento, uma dieta adequada para que não haja um sobrepeso, porque o sobrepeso significa um bebê maior. Esse bebê maior vai dificultar um pouco mais a respiração. Então as consequências de um pré-natal mal conduzido podem levar a complicações indesejadas. E a indicação sempre é cesárea. A bacia não comporta a passagem do feto. Na verdade, uma altura em que a gente já começa a se preocupar com a dificuldade do parto normal é 1,50 m. E de 1,50 m para baixo, existe um teste clínico que você consegue, pelo toque, alcançar um osso da pelve. É o promontório, que é uma parte do sacro. Se você consegue alcançar esse osso, a bacia é estreita e pouco provável que consiga o parto vaginal. E o senhor já fez vários partos de mulheres com nanismo? Sim, sim. No HC, até por conta disso. É necessário um anestesista experiente, é necessário equipamentos, não só para uma anestesia comum, que é a raquianestesia, menos frequente a peridural, e algumas vezes nenhuma nem outra. Algumas vezes você não consegue encontrar o espaço para colocar o anestésico e é necessário anestesia geral. Foi o meu E caso. mesmo a No seu caso anestesia foi geral? geral, Foi geral. e mesmo a anestesia geral é necessário grande experiência do anestesista, por vezes fibra ótica, para conseguir ultrapassar o tubo respiratório sem provocar nenhuma lesão nas vértebras cervicais, que são um pouquinho mais curtas pelo fechamento precoce devido à alteração genética. E doutor Wagner, são vários tipos de nanismo? Porque a gente vê uma diferença de estatura entre a Priscila e a Nath. Existem vários tipos de nanismo? Existem vários tipos. Hoje em dia nós classificamos por volta de 300 a 400 tipos diferentes. Embora a condroplasia seja aquela forma clássica de nanismo que nós estamos acostumados a ver nas ruas, né? Que acontece por volta de um bebê em 8.000. Dentre as doenças genéticas, ela é relativamente comum. Que é a condroplasia. A condroplasia. Qual que é a característica da condroplasia? A condroplasia tem um detalhe interessante, até que a Priscila comentou e o doutor também. Além dessa bacia pequena, geralmente os bebês acondroplásicos têm um perímetro cefálico aumentado. Então, o tamanho da cabeça já é maior. Então, você tem duas situações que predispõem aí a distócia, né? Uma dificuldade da passagem no canal de parto. Então, uma cabeça grande com uma pelve pequena. Entendi. Mas Agora, isso doutor, não impossibilita? Qualquer mulher com nanismo pode engravidar, doutor? Pode. Tem uma série de considerações, além das relações obstétricas do corpo materno, a parte óssea também, né? Porque você tem uma arquitetura óssea que é limitada para, por exemplo, suportar o peso. Como a Priscila falou que ganhou 15 quilos, 15 né, quilos Priscila? na primeira. Isso Muito. para uma gestante que tem nanismo pode ter um efeito devastador sobre o corpo, né? E as Então, articulações também, né? São as diferentes. articulações geralmente elas não são como articulações normais. Então você tem uma predisposição à artrose. São pessoas que têm artrose muito mais cedo do que geralmente um indivíduo de estatura comum. E aí você junta esse sobrepeso numa articulação que já não é legal. Então, não Quer é... dizer, um paciente precisa de cuidados especiais. Agora, eu vou ter que perguntar se a sua estatura, né, se o fato do seu ter nanismo também influenciou na sua escolha profissional. Olha, eu acho que talvez indiretamente sim. Eu sempre gostei de genética, sempre gostei de corpo humano desde mais novo, então escolhi a medicina.
Mas não dá para dizer que não, né? Alguma influência deve ter tido, né? Porque é um acidente genético, é isso, doutor? São mutações que Mutações acontecem. No caso da acondroplasia, que é a forma mais comum, é uma mutação que nós chamamos de mutação nova. Então, mais de 90% das vezes, os pais de uma criança acondroplásica têm estatura normal. É o seu caso? Seus pais Não. têm... No meu caso, é um outro tipo que se chama displasia diastrófica. E essa, por exemplo, é uma herança totalmente diferente, não é uma mutação nova. E isso aí implica num risco para os próximos filhos do casal totalmente diferente. E é um risco muito maior, que nós chamamos de uma herança recessiva. Mas os seus pais não têm nanismo? Meus então? pais não têm nanismo. E o senhor tem irmãos? Tenho 2 irmãs E que elas não têm? têm nanismo Não também. têm É nanismo. porque nem sempre a pessoa com nanismo vai ter um filho com nanismo. Exatamente. E também uma pessoa que não tem nanismo pode ter um filho com nanismo. Pode. Devido às diversas formas diferentes, essas formas têm, como eu falei, heranças diferentes. Então, acho que o primeiro passo, quando nasce um bebê com alguma displasia, é procurar um serviço especializado, um geneticista que vai fazer o diagnóstico. Esse é o primeiro passo, para poder orientar a família melhor quanto a isso. Quer dizer, a Pri, os seus 2 filhos têm nanismo. Tem nanismo. O seu marido também. Também. E os seus pais? Não. Não, os seus pais não. Não tem nenhum caso na sua família? Não, nós somos irmãos? pesquisar nenhum. Irmãos, não. Então a gente vai conhecer agora a história da Nath, daqui a pouco você conta mais dos meninos, tá bom? E a Nath tem é mãe da Maria Eduarda, que está aqui, né? Isso. Quanto tempo ela tá? Ela vai fazer 11 dia 11 15. meses, que bonitinha ali. E veio o seu sobrinho junto ali. Isso. Mas tão bonitinho, ele tem tanto jeito com ela, né? Cuida. Uma beleza. Nath, conta pra gente, você tem quanto? A Pri falou que você tem 91. 91 centímetros, e você? Tem 1,27. 1,27. Isso. E os seus pais têm também? Não, só eu da família também. Bom, e o seu marido tem nanismo? Tem. O seu tem O meu também tem. também, né? Você falou. E a Maria Eduarda tem também? Como é que é? Tem, então. Quando eu tava de 7 meses, os ossinhos, os fêmurs, estavam indo normal. A médica falou, ó, ela pode ser grande. Aí, tá bom, beleza. Aí, quando deu no 8º mês, já tava parecendo que o fêmur não tava dando movimento, crescendo, entendeu? Aí a médica falou, ó, felizmente, a sua filha vai ser igual vocês, Anã. Falei, tá bom. Falei, por quê, doutora? Ela falou assim, porque o fêmur dos ossos, dos pés e da mão não tá se envolvendo, parou. Aí eu falei assim, mas por que tava de 7 meses estava desenvolvendo? Ela falou assim, então, porque assim, a gente percebe quando dá no 8º a 9º meses, quando os ossos vai se desenvolvendo. Aí a sua já parou, eu acho que a sua vai ser anã também, igual você e o seu marido. Aí eu falei, tá bom. E a sua gravidez foi tranquila? Ó, mais ou menos, igual a Pri estava falando. A gente é mais de risco. A minha gravidez ficou no alto risco. Porque, assim, pelo nosso tamanho, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, assim, de morrer no parto. Até para saber, doutor, o pré-natal de uma mulher com nanismo, ele é diferente das outras? Assim, tem exames específicos que são indicados para ela? A rotina de pré-natal é semelhante e o aporte maior é com avaliação nutricional, acompanhamento para que haja um ganho de peso ideal para aquela gravidez, né? O desejável é entre 6 e 9 quilos, que é o que ocasiona o menor desconforto para a mãe durante a gravidez, não só em relação à coluna, como também em relação à respiração, né? E a rotina vai se encurtando na medida em que você encontra alguma alteração, tanto pelo ultrassom, quanto pelos exames de sangue, que exigem um acompanhamento mais frequente. Quais são esses exames que detectam no bebê esse desenvolvimento dos ossos, como ela falou? A ultrassonografia obstétrica, em geral, a primeira ultrassonografia, que é feita com entre 8 e 12 semanas, não traz nenhuma alteração significativa. O ultrassom morfológico, que é o de 12 semanas, o primeiro ultrassom morfológico, também não traz nenhuma alteração importante. E o que se faz é a curva de crescimento do bebê em cada ultrassom, né? Mais provável que se encontrem diferenças do crescimento do fêmur ou
do braço, do antebraço, a partir da 28ª semana. Então, tem casos que não são detectados durante a gestação, que a mãe pode perceber depois que o bebê nasceu, ao longo do desenvolvimento dele? É possível. Hoje em dia a ultrassonografia ela está muito evoluída, né? É difícil, se o pré-natal for bem feito, que isso passe incólume, né? A questão do crescimento dos ossos longos. Mas ainda existem situações em que a mãe descobre no parto mesmo, né? E recebe a notícia. E aquilo que você estava com medo do parto, como é que foi o parto? A minha anestesia era tipo de criança, era pouco. Porque, igual ele falou, se a gente dá muito, você pode até morrer no parto. Entendeu? A gente vai dar igual de criança, um pouquinho. E ela nasceu super bem, super saudável? Nasceu 45 centímetros, grandinha, e mais bem, graças a Deus. Ô, Pri, aquilo que a gente estava brincando, né? Como é que é ter um filho? Você falou que com 4 anos o seu filho estava da sua Já altura. do meu tamanho. Como é que foi isso? É terrível, viu? Porque abusando, a gente tem que dar uns gritos e umas palmadinhas, que agora não pode mais dar palmadinha, mas tem que dar palmadinha assim. Porque senão... E agora não ele tá com 7 anos, ele tá com quanto? 1,22, acho 1,21, alguma coisa Quer dizer, assim. ele tá bem mais alto que você, Tá, né? bem mais alto que eu. Aí, tipo, eu tenho que até já levantar e falar, não, tem que dar uns gritos. Porque senão acha que pode mandar. E o de 2 anos? Já tá quase do meu tamanho. Já tá batendo no meu nariz. Falou, não. Mas eu não eles aguento. devem adorar, né, Theo? Do tamanho da mãe. Acha que pode brincar junto. Tem essa coisa, mãe, vamos brincar. Falou, não, vamos não. Dá um abraço bem apertado. Bem apertado, pertinho, é assim. bem bom, isso é bom. Isso é muito bom. Então, olha, no próximo bloco nós vamos assistir a uma reportagem com 2 empresárias que são conhecidas em São Paulo. Elas são donas da loja de miniaturas Casinha Pequenina. E aqui no estúdio teremos também a psicóloga Cristiane Pertuzzi. Fique agora com a Fernanda De Luca e um papo pelas ruas sobre o tamanho do amor de mãe. Amor de mãe se mede? Não. Não tem como medir, é incalculável, né? Só sendo mãe pra gente saber. E quem tem sua mãe sabe o amor que tem, né? A Júlia tem 4 aninhos e a vida muda depois que eles chegam. Ah, completamente. É um amor que a gente não tem como medir. Assim, a gente assim, sente dor por eles quando acontece alguma coisa, né? Assim, a gente prefere que aconteça com a gente do que aconteça com eles, né? Uma coisa assim que não tem tamanho. Olha que eu sou pequena e meu coração é grande. Tamanho da filha não existe tamanho maior que o da mãe. E existe maior amor que esse? Não existe. Perdi um filho agora, estou na maior tristeza da minha vida. Mãe faz tudo pelo filho. É como se fosse uma extensão dela mesma, né? E que eu acho que ela cuida até melhor do que ela mesma, né? Mas sem dúvida, mãe suporta e faz tudo pelo filho. Você acha que uma mãe, por exemplo, uma mãe anã, ela teria problema de ter um filho normal? Nenhum problema. Por qual que seria o... Carregar um filho, alguma coisa assim? Não. Pra tudo dar-se um jeito. Então quer dizer, não existe impedimento para uma mãe? Não, de forma alguma. Eu tinha um irmão que era anão. Casou, teve filhos normais, netos normais. E ele não tinha um pingo de preconceito. Aliás, ele era animadíssimo. Teve 2 filhos normais, ele já faleceu. Os filhos já tiveram netos normais. E qual que é a saudade desse irmão anão? É muito grande, muito grande, tá? Tem alguma frase que ele costumava dizer sempre? O baixinho gostoso. Era assim que ele se definia. É isso. E depois que os filhos nascem, a gente não consegue mais imaginar a vida sem eles, Não, né? não dá mais. A gente nem lembra como que era antes, Não. né? E é interessante isso, tudo dá-se um jeito, né? A Pra gente tudo. dá um jeito no fim, mãe né? acaba dando um jeito. Tem jeito pra tudo. A única coisa que não tem jeito é pra morte, mas a gente sempre ajeita as coisinhas
e consegue, bom, se virar com os meninos ou não. Logo que eles nasceram, o maior desafio para você qual foi? Assim, Em razão, assim, do tamanho, mesmo, da dificuldade do que nem a minha tamanho. casa não tem nada adaptado. Eu que tive que fazer algumas adaptações. Tanto é que eu ganhei aquela banheira de pé, sabe? Aquela banheira alta. Eu falei, então, né? Isso aqui não vai dar certo. Não vai rolar isso pra mim. Aí o que eu fiz? Tirei a banheira e coloquei em cima de um banquinho que eu já tinha ganhado pra subir enquanto eu tava grávida, que eu já não conseguia subir mais nas coisas. Aí eu fiz daquele banco suporte pra banheira. Então a gente vai se adaptando. E para empurrar carrinho? Não tem condições. Não dá. Aí quem empurrava era meu marido ou a minha tia que saía comigo. Que o seu marido também tem nanismo. Tem, mas ele é bem maior. Ele tem que você. 1,30. Então ele consegue ter a visão do carrinho. Eu não consigo ter a E visão. também carregar no colo também Eu até carregava. certo um tempo. Até Depois os não dá 3 anos eu carregava. Aí depois. Nossa, 3 não anos. dá mais. É bastante. Então, Aí a até gente você coloca conseguir assim de lado e vai, né? Daquele jeito. Para você, quais foram os maiores desafios nos primeiros dias, assim? Nos primeiros dias, eu tive um acompanhamento da minha sogra, do meu marido. Eles que me ajudaram. A sua sogra tem nanismo? Não. Não. Então, Eles que me ajudaram, assim, meu marido ia lá pegar ela, eu pegava, mas, assim, na rua é difícil, porque eu não saio com o carrinho. Na rua ia ser difícil, porque, assim, eu não ando na rua sozinha. Porque tem que ser alguém, ou a minha sogra, ou meu marido, ou meu sogro, meu sobrinho. Porque, às vezes, eu canso, entendeu? Ela é pesada, às vezes E a dói sua nos- casa é adaptada, Nath? assim, Porque o às vezes armário... esquentar uma mamadeira Um fogão, no fogão, O né? fogão é baixinho. É. O armário também é baixo. A mesa é normal. A cama também é normal. É bem tipo igual de boneca. O que eu queria saber de vocês em relação à autoestima mesmo. Então, por Uhum. exemplo, tudo bem chamar de anão? Ou vocês incomoda? Porque a gente fala, é a pessoa com nanismo, mas popularmente as pessoas falam, é o anão, é a anã. Tudo bem pra você? Ou incomoda? Como é que é isso? Depende como soa esse anã. Tudo depende. Verdade. Do tom. A gente dá pra distinguir os tons. Se não tiver um tom de ofensa, normal, eu sou anã mesmo, então mãe, vou fazer o quê? Né? Mas depende do tom que se chama. Porque na rua eu nem atendo, Eu também. nem olho. Antigamente eu não saía na rua. Na rua eu nem olho. Eu ficava mais dentro de casa que trabalhar, que ficar um pouco na rua, depois entrar. Eu não ficava na Por que rua. você acha? Por quê? Porque assim, eu fiquei, sabe, pensando, eu falei, nossa, todo mundo tá me chamando de anã só porque eu sou baixinha. Porque eu não saía na rua, todo mundo zoava, anã. E as pessoas não tinham respeito? Não, Ficavam chamando assim? você chamava, acha na que- escola também. Você acabava chamando a atenção por isso? Isso, na escola foi sacrifício para me estudar também, por causa da diretoria, não queria me pegar. E, assim, os alunos tiravam sarro da minha cara. Eu chegava em casa, chorava. Minha mãe, não liga, só porque você é baixinha, você vai ficar chorando aí. É difícil, Quer dizer, né? uma outra dificuldade que então, as pra pessoas com trabalhar nanismo também. têm que enfrentar, né? Quer dizer, o preconceito. A gente conta também com a participação agora da psicóloga Cristiane Pertucci. Obrigada pela participação aqui no Papo de Mãe. Obrigada pelo convite. É mais uma dificuldade, é mais um obstáculo, né? A ser superado, né? Não é fácil mesmo você ser motivo, às vezes, de chacota na rua, né? De falta de respeito, né? Eu acho que a família é muito importante, né? O incentivo, né? Eu acho que nós mães, então, temos que, acho que todos os dias dizer o quanto a gente ama os nossos filhos, né? Então, assim, eu acho que a autoestima, ela começa dentro de casa e desde pequenininho. Então, acho que se o filho se sente muito amado, ele vai enfrentar vários desafios, independente da característica que ele tiver, mas ele vai estar mais fortalecido, né? Eu acho que nesse sentido a escola também é fundamental, assim, né? De poder reforçar o quanto todos somos iguais porque somos diferentes. Até recentemente estava se falando um pouco disso, né? Então eu acho que isso é importante. Agora a autoestima ela é um conjunto de situações assim que a pessoa vai vivendo e vai lidando e vai se fortalecendo. Às vezes vai se sentir mais frágil, dependendo do momento.
E a questão da vaidade? Porque deve ser difícil você encontrar uma roupa que você gosta, um sapato. A Pri estava contando que calça 25, Pri. Acaba tendo o quê? Sapato da Barbie? Não dá. Não, sapato da Barbie não dá. Não. É complicado, é uma luta constante. Mas, enfim, a gente caça alternativas para comprar roupas e sapatos que não seja focado só para criança, porque a numeração é infantil, então não tem como sair disso. Então a gente procura o quê? Mandar fazer sapato, que é uma coisa caríssima, mas enfim, é a única alternativa. E as roupas também, mandar fazer, para não comprar roupa de Barbie e nem da Hello Kitty, enfim, essas coisinhas. Então tem que mandar fazer. E a Nath falou até isso, da importância da sua mãe chegar e reforçar para você, né? Que você não devia se sentir mal por isso. Isso, porque ela que me levantava. Porque eu ficava lá dentro do quarto, chorava. E ela, não, você vai ligar, porque os outros vão ficar falando. Olha os seus olhos verdes. Linda! Imagina! Aí eu falei, quer saber? Parei e pensei. Falei, sou pessoas normais, entendeu? Só porque eu sou baixinha. Aí eu continuei, parei e pensei, aí saí na rua, continuei indo para a escola, entendeu? Aí, mas deixei os outros falar. Até as mães das pessoas zoavam com a gente também. Que coisa. Não é só as crianças, as adultas também. As crianças a gente até aceita, mas os adultos não. Precisa também ficar muito atento ao lado emocional também, né, na gestação? A psicóloga faz parte da equipe multiprofissional, assim como o fisioterapeuta, assim como o geneticista, o anestesista. Então, toda a equipe que vai dar o cuidado para essa gestante durante o parto e o suporte no pós-parto, né, é importante que esteja alinhada e com as funções específicas de antecipar os problemas. E a amamentação delas, absolutamente normal, tudo normal. Conseguiram amamentar, tá? Normal. E eu queria saber do Dr. Wagner, como é que foi, assim, na sua infância? Você chegou também a enfrentar esse tipo de preconceito, ou até essa coisa de chamar de anão, se isso a gente pode dizer que é anão ou não? Como é que o senhor vê tudo isso hoje? Eu acho que é importante a aceitação da diversidade humana, né? Eu acho que os pais, independente da criança ter algum tipo de dificuldade física ou não, reforçar esses valores é muito importante. Na minha experiência, eu tenho a experiência profissional e a pessoal vivendo com esse problema. E eu acho que vai muito por aí, de tentar não transformar a coisa num grande bicho-papão, né? E os meus pais sempre buscaram que eu tivesse essa aceitação dentro de uma normalidade, que você tenha uma alimentação. Acho que como a Priscila falou, assim como tem pessoas muito altas, baixinhas, os gordos, os magros, né? A gente tem que entrar nesse contexto. Agora, o que eu acho interessante, em relação ao termo, né? O termo anão, ele não é o termo errado, na verdade, ele é o termo correto. O problema é que esse termo, na nossa sociedade, ele vem arraigado de muito preconceito. E esse preconceito, ele é reforçado pela mídia constantemente. Então, as pessoas acabam realmente ligando a figura do indivíduo que tem nanismo com a brincadeira, com o lúdico, né? Com o entretenimento. E nós somos massacrados pela mídia comum a todo momento com indivíduos que têm baixa estatura e que estão no entretenimento, que não há nenhum pecado nisso, né? Quem é artista é artista. O que a gente não pode entender é que acreditar que a pessoa com nanismo tem que ser artista porque não há uma outra alternativa. Sim. E é isso tudo que é sempre em torno dessa palavra respeito, né? Eu acho que as pessoas têm que se respeitar. Eu não faço qualquer coisa. Tudo tem que ter roteiro. Se tiver roteiro, eu faço. Se for só lá para fazer palhaçadinha, todo mundo já sabe que eu não vou. E nós vamos conhecer agora duas irmãs de São Paulo, as empresárias Mila e Adriana. No caso delas, nem a mãe nem o pai tinham nanismo, mas as duas nasceram com a mutação genética. Quem vai contar pra gente a história delas é a repórter Letícia Bragalha. Pequenas no tamanho, grandes na capacidade de sonhar. Adriana e Mila são as donas desta loja de miniaturas. Um universo onde tudo, assim como elas, tem tamanho reduzido. Impossível não se encantar com tantos objetos e com a simpatia das irmãs, que desde cedo tiveram que se adaptar a um mundo feito para gente grande. Como é
que foi a infância de vocês com essa característica, né? Vocês eram crianças anãs, moravam num bairro aqui de São Paulo, numa comunidade. Vocês eram bem acolhidas? Então, como a gente começou crianças na mesma escola, a gente era bem acolhidos, era uma figurinha da escola, né? Tanto que quando chegava alunos novos, na hora do esporte, eles não escolhiam a gente. Aí os mais velhos pediam, escolhe elas são boas, não sei o quê, e a pessoa não acreditava, né? E quando é que foi que você percebeu que você tinha um tamanho diferente das outras crianças? Eu tinha mais ou menos 5 anos, né? Aí a professora falou, olha, você não vai crescer, não sei o quê. E aí começou, né? E foi importante a postura da tua mãe para fazer você crescer com autoestima? Porque, olha, essas duas aqui, elas são vaidosas, elas têm uma boa autoestima. Quando eu cheguei aqui, elas estavam se maquiando, se arrumando. Essa aqui adora um palco, ela é atriz. Então, assim, elas não têm problema em assumir essa característica, o fato delas serem anãs. Como é que foi o papel da tua mãe nisso tudo? Então, a minha mãe foi sempre super participante na nossa vida, né? Levando, assim, para todos os lugares que a gente inventava e deixando a gente à vontade para fazer as coisas que a gente realmente gostaria, orientando também algumas dicas, sei lá, de comportamento. E como é que foi na hora em que vocês ficaram adultas e perceberam que tinha que trabalhar? Houve uma dificuldade no mercado de trabalho? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar antes da lei de cotas. E foi por isso que a gente montou a loja, porque as portas meio que se fecham pra gente. Não é tão fácil assim. Mas as dificuldades não são apenas no mercado de trabalho. Mila até criou uma peça de teatro para mostrar, com bom humor, os percalços que os anões enfrentam no dia a dia. Por exemplo, a gente nunca alcança numa pia, num balcão. E aí, como é que faz? Então, mas você tem que contratar meu stand-up para saber. O joelho também fica sobrecarregado com o peso do corpo e ela se cansa rápido. Gestos simples se tornam impossíveis, como apertar o botão do elevador. Outra situação básica agora, a Mila vai pedir um copo d'água no balcão dessa lanchonete. Vamos ver, é um evento também, Mila, como é que é? Então, isso aqui é uma piada de anão, hein? Com um balcão desses, você não enxerga quem tá lá e quem tá lá também não te enxerga pra atender. Não. Como é que você faz, então? Você pula, grita? Eu chego gritando lá de longe, meninas, um café, e elas já me conhecem, mas se for num lugar desconhecido, é chato. É super desconfortável porque a gente fica sempre com o pescoço esticado. Eu peço para os meus amigos, quando querem conversar comigo, abaixo. Você então, vai para assim, trás, justamente. Essa seria aqui uma coisa confortável para você. Você gosta quando as pessoas ficam? Eu acho isso uma questão de uma delicadeza sem fim, quando a pessoa agacha para falar comigo. Acostumadas com o olhar curioso das pessoas, elas hoje tiram de letra situações inusitadas. Então, muita gente aponta, muita gente... Depende de onde você tá, né? Se você estiver no interior, uma vez até me seguiram para saber onde eu estava morando, não sei o quê. Nas palavras de um poeta, Mila resume. Tem várias frases que falam dessa coisa de ser anão, não ser pequeno. Uma, por exemplo, que eu adoro, é do Fernando Pessoa, que ele diz que eu não sou do tamanho da minha altura, mas eu sou do tamanho do que eu enxergo. Bonito, né? E olha que gostoso. Agora a Mila e a Adriana estão aqui com a gente, mas elas vão bater papo só no próximo bloco. Aguardem que a gente vai... E a Mila, inclusive, vai fazer uma apresentação do stand-up aqui, vai encerrar o programa de hoje. Uma coisa curiosa sobre a Mila e a Adriana é que elas estavam me contando que os pais são primos irmãos. Doutora, aí eu queria saber, o fato de serem consanguíneos, primos irmãos, isso pode provocar a mutação genética? Na verdade, pode ser uma causa? Não provocar, mas você precisaria que nas duas famílias, ou nessa família em comum da consanguinidade, exista essa mutação, vamos dizer assim, passeando escondidinha, esperando o momento em que dois primos se encontrassem e juntassem esses dois alelos que a gente chama, os dois genes alterados com a mutação. Esse é um modelo de mecanismo diferente daquele quadro mais comum que eu falei para vocês, que é a condroplasia. A condroplasia não funciona assim, e que é o mais comum de longe, né? Agora, as situações que a gente chama de recessivas
casamento de primos pode sim favorecer esse tipo de problema. O senhor não tem filhos? Ainda não. Pensa em ter filhos? Tem Penso, vontade sim. de ter filhos? Legal. Doutor Valdemir, eu quero agradecer a sua participação aqui no Papo de Mãe. Muito obrigada pela presença. E o senhor quer deixar algum site ou e-mail para quem quiser entrar em contato? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, um programa altamente educativo. Acho que é importante realmente estar quebrando esses paradigmas, preconceitos antiquados, né? E tem uma frase que eu gosto que é mais fácil matar um leão por dia, mas é difícil ultrapassar as antas. Tem que ter essa visão, acho importante. Né? E fica o e-mail, valdemir.rezende@gmail.com. Para quem quiser tirar alguma dúvida ou conversar um pouquinho, fica à vontade. E a gente deixou claro aqui que as mamães anãs, as mulheres anãs podem se engravidar, né, ter seus filhos, está aqui a prova, né? Obrigada por ter vindo, doutor. E olha, no próximo bloco nós vamos receber aqui o jornalista e escritor Ricardo Viveiros. O Papo de Mãe volta já. Amor de mãe é único, A gente já nasce com amor de mãe, né? Não tem como. E você acha também isso? Isso, não importa o tamanho, o amor de mãe é sempre grande. O amor de mãe é incondicional. Ela gosta do filho, seja ele perfeito ou seja ele imperfeito. E é um amor que dá, multiplica, né? Olha, aí você vai falar o que pra mamãe? O que a mamãe fala pra você? Que você é muito? Amada. O senhor acha que ainda existe preconceito no nosso país, por exemplo, com as diferenças? Família de anões. Existe. O senhor conhece? Não conheço. Mas o senhor acha que existe preconceito? Existe. Você vê pelo caminhar das pessoas, que elas ficam observando umas às outras. Quando passa uma família assim, todo mundo fica olhando. É uma forma de observar com preconceito. Será que eles se incomodam? Com certeza. A Pri está dizendo que não se incomoda. Não se incomodo mais. Não. Já passou a época de se incomodar com as coisas. Olha como tá bonita a nossa sala agora, tá cheia, né? A Mila e a Adriana também estão aqui, vamos falar do trabalho delas daqui a pouco, né, Roberto? Tem ainda mais um convidado, que é o Ricardo Viveiros, jornalista e escritor. Obrigada, viu, Ricardo, por ter vindo aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. O Ricardo já publicou mais de 30 livros, né, Ricardo? Ultimamente são livros infantis, infanto-juvenis, né, para garotada. Isso, eu durante toda a minha carreira escrevi para adultos, porque eu acho grande responsabilidade escrever para criança, porque o adulto tem o critério seletivo, ele pode gostar ou não gostar, optar, abrir mão, não concordar, etc. E geralmente a criança você influencia na construção daquele caráter, na formação daquela personalidade. Então eu sempre tive muito cuidado, muito respeito com essa coisa. Mas eu era um grande contador de histórias, os meus filhos, os meus netos, os amigos. Ah, você conta história engraçada, você conta história interessante, por que você não escreve para a gente? Por que não escreve para a criança? E acabou saindo primeiro O Poeta e o Passarinho, aí deu certo. O Ziraldo diz que eu escrevo livros para crianças de 8 a 80 anos. E O Poeta e o Passarinho é uma coisa engraçada, ele é muito mais comprado por adulto, já está em 4ª edição em 2 anos, do que por criança. E depois veio o Saudade e agora o Como Encontrar uma Linda Princesa. O mais recente aqui, o Como Encontrar uma Linda Princesa. Então fala justamente sobre inclusão, nosso assunto de hoje, né, Ricardo? Essa coisa de quebrar preconceitos e dos padrões, né? Conta um pouco do livro, porque tem essa questão do padrão de beleza que foge, da princesa que foge aos padrões, é isso? Como é que é? Na verdade, o livro é um conto de fadas clássico. Então, ele tem a bruxa e o mago, o bem e o mal, o rei e a rainha, o reino, o povo do reino, etc. E ele já começa abrindo a discussão do menino ou menina.
Porque é uma coisa que em todas as famílias, a psicóloga pode falar melhor disso, quando é o primeiro filho, pelo menos, todo mundo quer um menino, geralmente o pai, aquela coisa. O que é já um preconceito, porque não é uma menina. Aí a bruxa não satisfeita faz com que a menina nasça com um defeito físico. E aí rola a história, porque ela, embora o defeito físico, é fantástica. É bonita, é inteligente, é prendada, é revolucionária e tal, isso, aquilo. E aí rola a história. E tem um texto lindo aqui, ó, sobre o livro, eu vou ler, ó. Em uma história sensível e divertida, Ricardo Viveiros faz refletir sobre a verdadeira beleza de uma pessoa, que vai muito além dos padrões conhecidos e valorizados. Com as mágicas ilustrações de Alexandre Rampazzo, este livro mostra como virtudes são muito mais importantes do que aparências. E aí tem uma frase aqui que eu achei que diz tudo, né? Uma frase belíssima do Jorge Luiz Borges. A frase é a seguinte, ó. Fica-se enamorado quando se dá conta de que a outra pessoa é única. Legal, né? Uma bela dica de leitura aí para todo mundo, pais e filhos. E as pessoas, as especiais ou não, elas são todas únicas. E assim, vocês acompanharam, né, o programa, e o que você tem a dizer assim, sobre isso que a gente conversou, até da questão do preconceito também? Você acha que hoje a sociedade está assim, tá num momento de transição, está melhorando, ou ainda tem muita dificuldade? Como é que é? Eu acho que está evoluindo bem, até rapidamente, né? A gente tem a loja há 21 anos e a loja reflete, a gente sente o que a sociedade está reagindo, está certo, com uma parcela, né? Aquele pessoal que frequenta shopping e tal, mas é importante. Eu acho que a gente estando lá é uma amostra do que os anões podem ser ou fazer. Não estou me vangloriando, mas, enfim, a gente trabalha com o público. Né? E isso é a chance das pessoas conhecerem os anões. Então, as pessoas acabam tendo que conviver. Por exemplo, apareceu na reportagem eu indo apertar um botão de elevador. Eu fiquei muito feliz que reformaram os elevadores do shopping. E o primeiro elevador a ser reformado foi o que fica mais próximo da minha loja. E o botão já foi colocado baixo. Eu fui comemorar, eu fui na administração agradecer por eles terem colocado um botão mais baixo. E você teve uma influência nisso, então, né? Eu falo, eu acho que eles tocaram, falaram, a gente convive todo dia com uma pessoa com necessidade especial. Vamos facilitar a vida. Então, eu tenho o meu show e faço palestras também de acessibilidade, de aceitação, de convivência a respeito do nosso cotidiano. Então, daqui a pouco você vai fazer o encerramento aqui do programa. Então, eu quero saber da Adriana. Adriana, eu fiquei curiosa para saber se lá na loja vocês vendem alguma coisa que vocês fazem também, ou não? São de outros artesãos? Porque verdade, você trouxe aí um... na verdade eu fiz FAAP, né? Não acabei, mas eu fiz. E depois eu fiz cursos de miniatura para saber o que eu estava vendendo. Mas a miniatura em si... se você erra 1 milímetro nela, ela já fica um pouco torta. Eu não tenho esse, aperfeiçoamento, né? Mas eu faço tapeçaria e quadros, né? Que você trouxe aqui, lindos. Aceito encomendas tanto do tapete quanto dos quadros. Lá na loja tem também ou é só sob encomenda? Também. Tem alguma coisa, mas eu faço mais por encomenda mesmo. Eu queria saber se o nanismo ele tem alguma evolução, se ele vai se vai tendo alguma alteração ao longo do tempo. E até acho que a Nath, depois acho que ela até pode fazer uma pergunta para o doutor, né? Que você falou que agora a sua filha também precisa passar por um especialista, né, Nath? De modo geral, as pessoas que têm nanismo, nós damos um nome genérico para isso, que é de displasia esquelética. Um nome complicado, mas significa um desarranjo do crescimento ósseo. Esse desarranjo ele vem acompanhado de algumas complicações, geralmente do ponto de vista ortopédico. Então, é preciso realmente acompanhar com um centro especializado, com profissionais que entendam disso,
para orientar, eventualmente, o que precisa ser feito. É muito comum que alguns desses tipos de nanismo precisem de cirurgias ortopédicas, de correção de deformidades ósseas, isso é muito comum. Então, no caso da Maria Eduarda, por exemplo, é legal que ela faça um acompanhamento e por quê? É muito importante. A criança que tem a condroplasia do primeiro, segundo ano de vida, existem preocupações em relação ao tamanho da cabeça. Existe um risco de que esse tamanho cresça rapidamente. Uma situação que nós chamamos de hidrocefalia, que é a maior preocupação dos bebês acondroplásicos. E depois, segundo, terceiro ano de vida, as preocupações vão mudando, mais com o enfoque do ortopedista. Agora, o geneticista ele faz, vamos dizer assim, esse meio de campo. Ele entende bem essas doenças e ele pode encaminhar para os colegas especialistas. A Priscila faz palestra também, Priscila? Faço sobre moda. A minha área é da moda. Então, aí a gente pula para essa coisa, esse conceito, o que é tão, assim, aceitável aqui nesse país, né? O que é tão belo. Tem beleza em todos os tipos. A mulher é bela de todas as maneiras, tanto com deficiência ou sem. Eu acho que o que é importante é cada um se sentir belo da sua forma. Exatamente. Eu sempre brinco que a melhor forma é a gente se conhecer, a gente se descobrir, né, os nossos talentos, seja qual for, e se sentir bonito com aquilo que mais agrada, né? Com os nossos dons, que eu digo. Cada um tem um dom. Então, seja do humor, né, seja ajudar alguém, né? Eu também não estudei psicologia por acaso, então fazer palestra, trabalho na parte administrativa, ou vamos trabalhar como apresentadora, quer dizer, a gente tem que se descobrir. Eu acho que o autoconhecimento nos leva a isso e nos melhora e nos ajuda, acho que, a gostar da gente. E até se sentir bonita, né? Porque se sentir bonita é muito mais que físico. Olha Eu sou jornalista. Eu escrevo numa revista de acessibilidade, de inclusão, chamada Sentidos. Essa revista legal. aqui. Deixa a gente mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Então, você escreve nessa revista, chama Sentidos. Ela é vendida nas bancas? É vendida nas bancas. E é uma revista de qualidade de vida. Eu comecei escrevendo falo de qualquer coisa cultural que aconteça, cinema, teatro, né, show. Comecei escrevendo com o segmento de deficientes. Então, peças, filmes, literatura que tivessem a ver com o nosso universo. E aí eu fui me desvinculando, agora eu sou livre, faço sobre o que eu quiser. A revista ela é mensal? A revista é bimestral. Bimestral. Então, Priscila, você tem algum site que você queira divulgar? O ou meu grupo? e-mail, priscilamenucci com 2 Cs, @gmail.com.br. A Nath tem algum site que você queira divulgar? Tenho meu Instagram, que é Natália Grapeia, e meu Twitter é Naqueca, e meu Facebook também, Natália Grapeia. Legal, acordou, nenê, você dormiu, nenê fofa. Legal, muito gostoso. E você, tem um site, Mila, para divulgar Tenho o no seu Facebook, trabalho? Mila Posse Cabral, ou o site da Casinha Pequenina, o Facebook da Casinha Pequenina Miniaturas. E o telefone da loja é 3815-0515. 11 São Paulo, né? 11 São Paulo. A gente atende, tá? Tá lá no Shopping Eldorado. Quem Legal. falar que viu o programa ganha desconto. E a Cristiane? Bom, eu tenho o meu site também, Cristiane Vaz de Moraes Pertuzzi. Tenho o meu Facebook profissional também, Cristiane Pertuzzi, onde eu também coloco várias matérias, também escrevo bastante aí para várias mídias, enfim, sobre comportamento. Eu queria só reforçar, assim, que eu acho que é bacana esse momento, porque a gente está falando mais do que só falar de características, eu acho que é falar de conteúdo, né? Então, minha avó dizia uma coisa que eu acho muito bonita, que a gente tem que cuidar da beleza externa e interna, né? Então, não adianta a gente ser belo por fora, mas a gente tem que ser belo por dentro. Eu falo isso para os meus filhos. E o Dr. Wagner? Bom, eu atendo no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas. Nós temos um ambulatório específico para pessoas com displasias esqueléticas, com nanismo. E eu tenho meu consultório particular. Bom, o telefone do consultório é São Paulo 11 2093 2190. O meu e-mail é warbaratella, com B de bola, um L só, @gmail.com. E o Ricardo?
Eu estou no Facebook com o Poeta e o Passarinho e com o meu nome, Ricardo Viveiros. São todos bem-vindos. E parabéns pela discussão. Esse tipo de coisa é que contribui para mudar, né? É só assim que a gente muda. Falando, discutindo, fazendo as pessoas refletirem, pensarem e tal. Esse é o trabalho de todos nós. E o seu novo livro já está nas livrarias? Já está nas livrarias. Como se dizia antigamente, em todas as boas casas do ramo. Como encontrar uma linda princesa. É isso aí. Então, obrigada mesmo por terem vindo. No nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre depressão em crianças e adolescentes. E você já sabe, no site, nas redes sociais, o nosso papo nunca para. Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Agora a gente fica com a apresentação da Mila. Então, eu estou muito feliz aqui que a gente tem uma cadeirinha do nosso tamanho. E aí, antes de entrar, eu sentei e falei, será que eu aguento? Porque é de criança. E a diferença entre o anão e a criança é o peso. Né? Que a pessoa fala, ai, nossa, que bonitinha, pequenininha, eu vou pegar no colo. Não façam isso. Anões são como Basset Hounds. Fofinhos, lindinhos, pequenininhos. Vai pegar no colo para ver se você consegue levantar. Não consegue. Não sai do chão. E quando a gente se vira, né, para fazer as coisas. Então, por exemplo, dar descarga. Eu não dou descarga em privada sem tampa. Porque a gente aperta, a pressão d'água está forte, você toma um banho. Fila, por exemplo. O anão não pega fila. Porque imagina uma fila de um self-service, por exemplo, e no cardápio teve batata doce, couve de Bruxelas, bacalhau, e o anão atrás do cara. É um pânico. É um pânico. A gente fala, esse cara não vai soltar um pum, ele não vai soltar um pum. Por exemplo, todo mundo pergunta pra gente como é que a gente namora, e a resposta é aquela clássica, na horizontal é tudo igual. Você dá sorte? Não, não dá sorte, porque se você vier bater na minha cabeça, você vai ter um azar danado, que eu vou te xingar, você vai ter que ir pra casa com um monte de palavrão. Se eu não desse sorte, eu tava rica, milionária, dando a volta ao mundo, pegando o Brad Pitt. Tô aqui. Outro dia também, a gente estava num churrasco, né? E aquele tradicional isopor com um monte de latinha, cada um pega a sua. Aí veio um cara que não era da turma, eu fui lá pegar minha latinha, um calor. Fui pegar minha latinha, o cara, vai beber? Desse tamanho? Ei, você é de menor. A turma inteira fez assim pro cara. Aí eu, não, querido, a noite tá muito quente, resolvi dar um mergulhinho. É isso, obrigada, gente. Obrigada.